Porém, 20% desses verbos no inglês, 20% do total de verbos no inglês é o chamado verbo irregular. E esses verbos irregulares, não tem jeito, a gente tem que memorizar, tá? Quem faz inglês comigo aqui no Inglês em Casa, tem uma lista de 100 verbos que eu faço decorar, ok? A meta é a seguinte: como tem mais ou menos 100 verbos irregulares para serem decorados, a gente tenta decorar 10 por semana, para que mais ou menos em 2 meses e meio a gente consiga ter decorado todos os verbos irregulares, né? É um exercício que vocês podem estar fazendo em casa também, sozinhos. Quem quiser essa lista de verbos irregulares, eu posso estar passando também, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre como conjugar das duas maneiras, tanto com verbos regulares quanto irregulares, ok? Então, vamos começar falando sobre como conjugar no passado simples, na afirmativa, com verbos regulares. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pronome, eu vou acrescentar o verbo regular, que vai ser terminado em ed, ied, ed ou d. E é basicamente isso. Então, por exemplo, he cried all night long. Ele chorou a noite inteira. He looked at the soccer ball. Ele olhou para a bola de futebol. He liked the computer. Ele gostou do computador. Ok? Isso tudo afirmativa. Negativa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pronome, vou pôr o did, né, mais o not, mais o verbo. Olha o did aqui de novo. Então, o did é meu auxiliar para negar. Ok? Eu sempre vou ter que usar o did mais o not para negar alguma coisa no passado simples. Então, quais são os meus pronomes? He, she, it, que a gente já conhece. I, they, you and we, que a gente também viu anteriormente. Mais o did not, mais o play soccer, certo? Então, he did not play soccer. She did not play soccer. It did not play soccer. I did not play soccer. They did not play soccer. We did not play soccer. Ou seja, ele não jogou futebol, ela não jogou futebol. Lembrando que eu posso contrair isso aqui também, né? Se eu contrair, como é que fica? É só fazer o didn't, né? Então fica assim, ó, didn't. Né? Aí fica he didn't play soccer. Dá na mesma, é a mesma coisa, ok? É só a contração da palavra. Então vamos lá. Vamos falar sobre como fazer na interrogativa agora, ok? Para a interrogativa eu vou jogar meu auxiliar did para o começo. Aí eu vou usar o meu pronome e depois eu uso o verbo, ok? Lembrando que a gente está falando sobre verbos regulares por enquanto. Então, ó, did, pronomes, pode ser tanto he, she, it, I, they, you ou we. Então, did he play soccer? Ele jogou futebol. Did she play soccer? Ela jogou futebol, né? Ó, exemplo com uma negativa aqui. Interrogativa negativa. Did it not play soccer? Did I not play soccer? Did they not play soccer? Então vocês estão vendo que independente do pronome que eu uso, não muda nada no verbo, né? Quem manda é o verbo mesmo. E ó, contraído dá na mesma também, ó. Pode ver aqui, ó, didn't, né? Já na negativa, só que a única coisa, ó. Vocês viram que o not está aqui e o did está aqui. Está fazendo um sanduíche com os pronomes. Quando eu faço a contração, você contrai as duas palavras, o did e o not, e joga antes do pronome. Então, didn't he, she, it, I, they, you ou we play soccer? Então, didn't he play soccer? Didn't she play soccer? Didn't it play soccer? Didn't I play soccer? Por aí vai, ok? Beleza, então fizemos aqui os nossos verbos regulares, certo? Lembrando que isso eles fazem 80% do total dos verbos no inglês. Mais 20% são verbos irregulares, tem uma lista de mais ou menos 100 verbos que eu posso estar passando para vocês decorarem aí também. Eu só vou dar alguns exemplos aqui. Bom, então vamos lá, né? Falando com o it, né? Vamos dar primeiro um exemplo na afirmativa, ok? Qual é a fórmula? Para fazer na afirmativa, você vai usar o pronome, mais o verbo, a conjugação irregular do verbo, nesse passado simples, né? Que é aquela que eu falei que você tem que memorizar a lista de 100. E então o it, o verbo eat, no passado simples vira ate. Então vamos ver aqui, ó, ficaria he ate chocolate, certo? E na negativa, como é que fica? A fórmula muda um pouquinho, só é por o pronome, mais o did, mais o not, mais o verbo, certo? Então, he, she, it, I, they, you and we. Pode ser qualquer um desses. Did not eat chocolate. Tá? Verbo irregular. O que aconteceu aqui? Porque eu estou usando um auxiliar, o verbo ele não se conjuga mais. Então você viu que voltou para it, em vez de ser ate,
voltou para it. Quando eu uso um auxiliar, eu não conjugo esse verbo que vem depois, ok? Isso era um exemplo de verbo irregular. Olha aqui, ó, se eu contrair, como é que fica? He, she, it, I, they, and you, and we, qualquer um deles, didn't eat chocolate. Ao invés de did not, fica didn't, ok? E por fim, a gente tem um exemplo de uma negativa. Na negativa, no passado simples, desculpa, na interrogativa, né, no passado simples, como é que você vai fazer? O auxiliar did, ele vem para o começo. Aqui ele estava depois, antes do not, né? Aqui ele vai vir para o começo, aí você vai usar o pronome, pode ser qualquer um dos pronomes que a gente já falou, mais o verbo. Então, did, he, she, it, I, they, you, ou we, qualquer um deles. Not eat chocolate. Então, por exemplo, did he not eat chocolate? Did she not eat chocolate? Por aí vai. Na contração, tanto o did quanto o not, né, contraídos viram didn't. Então, didn't he, she, it, I, they, you, ou we eat chocolate? Né? Então, didn't he eat chocolate? Didn't they eat chocolate? Didn't we eat chocolate? E por aí vai. Então, assim, aqui a gente termina a conjugação do passado simples, tanto na afirmativa quanto na negativa, certo? Quanto na interrogativa, tá? Tanto com verbos regulares, ok? Quanto com verbos irregulares, beleza? Então, o próximo vai ser o Simple Future, ok? Então, o Simple Future, vamos lá, vamos para o Simple Future. Simple Future, a gente tem três maneiras de fazer o futuro. Ou a gente vai usar esse will, ou a gente pode usar o going to, ou a gente pode usar a contração do going to, que é gonna. Okay? A gente vai falar sobre eles separadamente. Eu também vou dar um exemplo, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, de cada um deles e também usando contrações. Ok? Ok, então vamos começar pelo auxiliar will. Ok? O auxiliar will, ele dá esse sentido de futuro simples. O que é o futuro simples? É uma ação que a gente está planejando fazer no futuro, ok? Qual é a fórmula? Você vai pegar o pronome, você vai usar o auxiliar will, e você vai pôr o verbo na forma infinitiva do verbo, sem o to novamente, ok? Não utilizem o to. Então, você vai falar, he will play soccer. Você não vai falar, he will to play soccer, ok? Ou, por exemplo, com o verbo irregular, não muda, né? Porque o verbo irregular ele só muda no passado simples. Então, ó, he will eat chocolate. Afirmativo. Okay? Negativo, eu vou pegar o pronome, vou pegar o will, vou acrescentar o not e o verbo novamente no infinitivo. Então, he will not play soccer. Verbo regular. He won't he won't eat chocolate. Ou seja, eu contraí o will com not, virou won't, ok? E por fim, a gente tem um exemplo na interrogativa. Aí o auxiliar will vem para o começo da frase. Você vai pegar o pronome, mais o not, mais o verbo no infinitivo. Quando você contrai o will com o not, os dois vêm junto antes do pronome. Aí vem o pronome e o verbo no infinitivo. Então, vamos exemplificar isso. Ó. Tipo, se eu falar, will he not play soccer? Lembrando que isso aqui é uma interrogativa, né? Deixa eu pôr aqui o pontinho de interrogação. O will e o not fazem um sanduíche com o he. Mas quando eu contraio o will com o not, os dois vêm na frente do he. Então, won't he eat chocolate? Tá vendo? Então, esse é um ponto importante a ser mostrado aqui. Além do will, a gente tem duas outras formas de fazer o futuro, tá? O will seria aquela forma genérica. No caso de você não saber qual tipo usar, você pode sempre usar o will. O going to, quando eu uso um going to, ao invés de um will no futuro, é uma ação que não é um futuro tão imediato, uma coisa tão importante, tão rápida. Então, por exemplo, se eu tenho se alguém me ligou e eu quero atender o telefone, né, eu vou pedir desculpa e falar, excuse me, I'm going to answer the phone. Não é nada de importante, não estou esperando ninguém. Porém, digamos que eu estou esperando a resposta de uma entrevista de emprego. Para isso, eu provavelmente utilizaria a mesma frase, mas com o gonna. Então você ia falar, levantar, né, rápido, e falar,
excuse me, I'm gonna answer the phone, ok? Então é um futuro mais rápido, mais breve, né? Mais importante. Essa é a diferença do going to com o will. Mas tanto o will quanto o going to quanto o gonna vão ser o mesmo tipo de conjugação para o futuro. Então se eu falar he will play soccer, é a mesma coisa de he is going to play soccer e he's gonna play soccer. Só muda um pouquinho esse sentido do imediatismo, né, do futuro. Então vamos começar dando um exemplo aqui na afirmativa usando o going to, ok? Então na afirmativa usando o going to, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o pronome, depois eu vou conjugar o to be no presente, tá? Lembrando que aqui embaixo eu tenho a conjugação do to be no presente para todos os verbos, né? He, she, it, is, I, am, they, you and we are. Então eu vou conjugar no presente, tá? De acordo com o verbo que eu estou utilizando. E em seguida eu vou estar utilizando o going to mais o verbo no infinitivo, sem o to, tá? Então, por exemplo, he is. Conjugação do to be no presente para he é is. He is going to play soccer. Se fosse she is. Se fosse I, seria I am going to play soccer. Se fosse you, seria you are going to play soccer. Então, verbo regular. Verbo irregular, it, né? Uma contração aqui, ó. He's going to eat chocolate. Se fosse she, seria she's going to eat chocolate, né? Se fosse I, seria como I am, ou I'm, né? Going to play soccer. Se fosse they're, né? Então, ficaria assim, ó. They're going to play soccer, certo? Mas vamos deixar aqui com o he. He is going to play soccer, ok? Vamos só lembrar aqui as contrações também do lado, ó. Quais são as contrações? He is é his. She is é she's. It is é its. I am vira I'm. You are vira your. They are vira their. E we are vira we're. Ok? Então essas são as contrações que podem estar sendo utilizadas também para conjugar antes da utilização do going to. Ok? Importante essa utilização do going to aqui. Beleza, então isso seria na afirmativa. Na negativa, como é que fica? Você vai pegar o pronome, você vai conjugar o to be novamente, tá? Esse to be está conjugado no presente para cada um dos pronomes que você vai estar utilizando. Então vou pôr aqui entre parênteses para lembrar que o to be está sendo conjugado. Você vai pôr o not para negar, aí você vai pôr o going to mais o verbo no infinitivo. Não utilizem o to antes. Então, tipo, vocês não vão falar I am not going to play soccer, tá? To play soccer, né? Serão dois to's. Vocês só vão usar o to do going to, ok? Então, por exemplo, they are not going to play soccer, verbo regular. Contrair, they aren't going to play soccer, ok? Então, contração do they com o are é aren't. Vamos por aqui do lado quais são as contrações também, ok? Você pode contrair tanto o he com o is, quanto o is com o not. Então, o is com o not, isn't, né? Isso aqui seria tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Para qualquer um deles, né? Am vira ain't, tá? Am not. Are mais not vira aren't, ok? Então você tem ain't para am e o isn't para he, she, it. Isn't, ok? São as possíveis contrações aí, tá? Então, ó, aqui é o pronome mais o to be contraído. Já nessa aqui é o to be mais o not contraído. São todas as possíveis contrações que a gente pode estar fazendo, ok? Então fica aí do lado como exemplo para isso também, para vocês entenderem o que eu estou contraindo aqui. Aí,
vamos lá. A interrogativa do going to, como é que fica? Vou pegar